se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a vossas excelências, se nós temos na casa duas ações diretas de constitucionalidade, de que é relator eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Peço a Vossa Excelência que tenha condescendência, porque a causa é complexa. Peço mais alguns instantes para terminar. Peço a Vossa Excelência que, por favor, conclua. Há 3 anos atrás, num evento da Ordem dos Advogados do Brasil, nós já tínhamos dito isso. Se o judiciário não entender pela ciência, pela razão, pela racionalidade, que o encarceramento em massa é uma política desastrosa, vai ter que engolir esta realidade pela necessidade econômica que a superpopulação carcerária acarreta. Nós não podemos querer resolver todos os problemas. Muito obrigado. Agradeço e peço que seja concedida a ordem para o efeito de se determinar que se aguarde pelo menos julgamento das duas ações diretas de constitucionalidade. Se não for, aguardar o trânsito julgado. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra à doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, para a sua manifestação. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Rosa Weber, senhoras e senhores ministros, ilustre advogado que acaba de fazer uma brilhante sustentação oral da tribuna, nós estamos diante de um habeas corpus preventivo. Usualmente, os habeas corpus visam corrigir uma situação que atenta e que já atentou concretamente contra a liberdade de alguém. Neste caso, é diferente. Cuida-se de examinar se a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu apelação do réu e o condenou a 12 anos e 1 mês de reclusão, pode ser dar ensejo à execução provisória da pena. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, senhora Presidente, quando incluiu essa cláusula no dispositivo do acórdão, cumpria autorização e determinação do plenário desta Corte, que ao julgar o recurso extraordinário e repercussão geral no agravo 964-246, decidiu que, reafirmando jurisprudência dessa Corte, que a execução provisória de acórdão penal condenatório, proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Acabo de ler a ementa do acórdão do plenário desta Corte, da relatoria do ministro Teori Zavascki, tomado por decisão unânime recentemente, há menos de 1 ano e meio, neste tribunal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, portanto, quando assim decidiu já autorizado pelo plenário desta Corte num tipo de ação chamado de recurso extraordinário com repercussão geral, autorizado pelo novo Código de Processo Civil a ter efeitos vinculantes e efeitos erga omnes, diferente da decisão que será proferida por esta Corte hoje, em habeas corpus, decisão que só vale entre as partes
do processo, a decisão nesse recurso extraordinário, com repercussão geral, tem efeito para todos. É a cláusula jurídica chamada de efeito erga omnes. Essa decisão memorável do Supremo Tribunal Federal marca a história desta Corte, senhora Presidente, senhores ministros, exatamente como marca a jurisprudência desta Corte, a decisão que ainda há pouco reafirmou a necessidade de haver transparência nas doações para a campanha, publicidade desses dados, de modo a haver maior controle sobre o financiamento de campanhas, maior controle sobre a corrupção que ocorre neste país. Corrupção que não é apenas e notadamente de recursos públicos, mas também corrupção de servidores públicos. Alguns ocupantes de cargos públicos mais simples, outros, para a infelicidade da nação, ocupantes de seus cargos mais elevados. Essas duas decisões, que essa Corte tomou ainda há pouco e que será tomada hoje, comporão certamente e muito destacadamente a história deste tribunal. A decisão de hoje, neste habeas corpus, ela invoca princípios e valores constitucionais da mais alta relevância num ambiente democrático como que vivemos em nosso país e numa democracia que, ainda que jovem, precisa resistir para continuar sobrevivendo. Os princípios do duplo grau de jurisdição, o princípio da presunção de inocência, mas também o princípio da segurança jurídica e da segurança pública estão, em todos esses casos, imbricados, indissociados, e é preciso que os consideremos todos ao analisar o desfecho deste habeas corpus. Em primeiro lugar, é preciso saber o que é a presunção de inocência, até quando ela dura. É preciso saber o que significa o duplo grau de jurisdição que faz cessar para alguém a condição de inocente e passar-se a considerá-lo como culpado, e qual é a segurança jurídica que se espera dos órgãos de persecução penal desse país, do sistema de administração de justiça, para então iniciarmos a execução de uma pena determinada judicialmente. E é neste contexto, senhor relator, senhores ministros, senhores advogados, que a Procuradoria-Geral da República, por meu intermédio, pede a esta Corte que denegue este habeas corpus. Em primeiro lugar, porque em se tratando de um habeas corpus preventivo, impetrado contra a decisão de liminar de um magistrado do Superior Tribunal de Justiça, ele é incabível. Quem diz isso não sou eu, é a jurisprudência dessa Corte e de todos os tribunais desse país, consolidada em um enunciado tão forte, tão firme, tão reiterada é a jurisprudência nesse sentido, que este tribunal fez publicar essa jurisprudência sob a forma de um enunciado que a resume, que diz que não cabe habeas corpus contra a decisão liminar de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que essa decisão já tenha sido sucedida por outra do colegiado, o fato é que este habeas corpus dirige-se contra aquela liminar e este é o título jurídico que está posto aqui na mesa para o exame desta Corte. E é também muito conhecida a jurisprudência dos tribunais superiores que, diante de um título judicial que foi sucedido por outro, considera-se o habeas corpus prejudicado. Seja por um fator, seja por outro, seja com base no fato de que não cabe habeas corpus contra a decisão liminar, seja pelo fato de que, eventualmente, essa liminar foi sucedida por outro título jurídico, o fato é que, por esses dois fundamentos, o habeas corpus não deve ser conhecido. E, por isso, a ordem deve ser denegada. Mas há mais. Os
impetrantes invocam o princípio da presunção de inocência para dizer que aquela decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não pode prevalecer. Não a decisão que condena o réu a 12 anos e 1 mês de reclusão, mas a parte da decisão que determinou início de execução da pena. Ocorre que esta decisão está inteiramente baseada no acórdão proferido por essa Corte em dezembro de 2016, nos autos do recurso extraordinário com repercussão geral, cuja emenda acabei de ler, e que autoriza o tribunal, no caso concreto, a examinar se é o caso de dar início à execução da pena. Uma decisão recente deste tribunal que foi tomada ao longo do ano de 2016 numa sequência de 3 casos importantes. Em fevereiro daquele ano de 2016, este tribunal decidiu o habeas corpus 126.292 e, nesse caso, disse que a execução provisória podia ter início. Menos de 6 meses depois, um pouco mais adiante, esta Corte, ao julgar a medida cautelar nos autos das ações declaratórias de inconstitucionalidade números 43 e 44, também por unanimidade, reafirmou a mesma decisão. No sentido de que... Pois não? Por unanimidade? Acho que não. Perdão, então, eu vou retirar isso porque eu falei aqui inclusive, sem conferir esse detalhe. De 96, que foi, não foi um habeas, foi um recurso extraordinário, julgado no plenário virtual, inclusive quanto ao fundo, esse eu ainda não me referi. Tivemos votos vencidos. Perdão, Excelência, eu acolho o reparo de Vossa Excelência no tocante ao quórum dessa decisão da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, e da qual Vossa Excelência é o relator, está bem atento a este quórum. E em dezembro, o tribunal, agora sim, por unanimidade, tenho aqui à frente o acórdão, decide que, em repercussão geral, que a execução provisória do acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. E é esta a questão final de mérito: saber se fere a Constituição esse início de execução provisória da pena, se o artigo 283, como ilustre advogado arguiu da tribuna, é compatível com a Constituição, se a execução da pena pode ter início quando encerrado o duplo grau de jurisdição. É fato que, ao lado do princípio da presunção de inocência, a Constituição brasileira, como fez também a Convenção Americana de Direitos Humanos, estabeleceu o princípio do duplo grau de jurisdição. E o que essa Corte fez foi considerar que, esgotado o duplo grau de jurisdição, pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede lugar o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. É por essa razão que nós, desta tribuna, estamos arguindo a necessidade de respeitar neste habeas corpus este precioso precedente que vem dessa Corte, vez que, na forma do novo Código de Processo Civil, não se apresenta até o momento nenhuma das duas situações que levam à superação deste precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso
concreto em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu. E é por essa razão, senhora presidente, senhor relator, senhores ministros, que a Procuradoria-Geral da República pede pela denegação da ordem. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Em face do horário, eu suspendo a sessão antecipando em 10 minutos o intervalo, para na sequência não precisarmos de logo termos que, que superar. Está suspensa a sessão pelo período regimental. Portanto, agora em relação ao habeas corpus que está em